Fala galera, mais uma vez aqui trazendo uma notícia em última mão para vocês, que essa transição de governo tá dando o que falar. À medida que o governo da transição tá mexendo nas contas públicas, tá ficando cada vez mais difícil adequar o orçamento, principalmente com os gastos advindos da Previdência. Então a gente tem que ficar atento nisso, porque isso pode refletir na situação dos aposentados e pensionistas e na situação do governo como um todo, no crescimento econômico do país como um todo, e está se traçando um plano de emergência para esse finalzinho de governo que tá cada vez mais complicado, né? Porque as contas não estão fechando para o fim do ano. Então vamos lá, vocês estão no Radar do Benefício, meu nome é Luan, a gente vai trazer aqui um conteúdo em primeira mão para vocês, referente a os aposentados e pensionistas do INSS e todos os temas que circundam aí a vida e as possibilidades de mudança para esses aposentados e pensionistas. O governo teme falta de dinheiro para o INSS e traça plano de emergência. O governo tem apenas 2,4 bilhões para bancar gastos discricionários todos os ministérios no último mês do ano. Engenharia financeira estaria em curso para pagar aposentados. Então veja aí que talvez a gente tenha dificuldade, inclusive, de pagar os aposentados, tá bom? Então, o bloqueio de recursos no orçamento de 2022 deixou o governo Jair Bolsonaro, do PL, com apenas 2,4 bilhões para bancar gastos discricionários de todos os ministérios no último mês do ano. Há o temor real da falta de dinheiro, até mesmo para despesas obrigatórias, como o pagamento das aposentadorias, o que levou o executivo a traçar um plano de emergência. Então, você, aposentado e pensionista, pode ter aí dificuldades no recebimento da sua aposentadoria se esses arranjos não saírem. Então, a gente precisa estar de olho no que está acontecendo, tá? O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enviou ao Tribunal de Contas da União uma consulta sobre a possibilidade de usar crédito extraordinário, fora do teto dos gastos, para bancar uma parcela das despesas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A tese é que esses gastos cresceram muito após a aceleração das análises de requerimento e redução da fila de espera, deixando o governo sem margem de manobra no orçamento dos últimos meses do ano. E aqui a gente tem que parar um pouco para poder avaliar o que está acontecendo. Perceba vocês que a gente está tendo dificuldade de pagar novos benefícios pelo recente incremento de mão de obra e da bonificação dos servidores, que levaram a um crescimento nas análises de benefício. Então o que aconteceu? O INSS estava com uma fila gigantesca, falando de casa de milhões de benefícios atrasados. Então, houve a possibilidade e o recurso de adequação para pagamento da bonificação para os servidores. Os servidores conseguiram produzir muito mais por conta dessa bonificação, e essa geração do reconhecimento de direito de uma fila que estava atrasada está prejudicando o orçamento da União. Então, perceba que é uma série de problemáticas que o governo enfrenta, onde ele se apega, inclusive, para a manutenção do orçamento com o benefício que está atrasado na fila do INSS. Então, se o benefício não tiver atrasado, isso gera impacto no orçamento. E assim, o Brasil está passando por uma situação muito complicada, não tem a ver com partido A, partido B. Essas questões vão se perdurar para o próximo governo, e a gente, como cidadão, tem que estar atento, tá, gente? Porque já a gente pode estar enfrentando um colapso. Então, o buraco nas despesas obrigatórias é estimado em 22,3 bilhões, dos quais 70% correspondem à Previdência. A consulta revelada pelo jornal Valor Econômico foi formalizada pela Casa Civil com respaldo do Ministério da Economia, que emitiu uma série de pareceres para fundamentar a questão. Um dos ofícios é assinado pelo próprio ministro Paulo Guedes. Aí você vê aí, Paulo Guedes tenta recursos para bancar o INSS em plano de emergência. O cenário é considerado extremamente grave e dramático. Sem uma solução, a perspectiva é que se avolumem as notícias de órgãos suspendendo atividades em um verdadeiro apagão da máquina pública federal. Então veja vocês que até para os servidores públicos federais podem faltar dinheiro para o seu pagamento. Veja que isso está extremamente complexo e complicado. O teto de gastos ele foi estimado, e agora chegando ao final do ano, essa conta não está fechando. O próprio governo está com dificuldade de segurar o bloqueio, que chegou a 15,4 bilhões em 22 de novembro, após a constatação de que as despesas com o INSS subiram novamente, obviamente porque houve um incremento de volume aí
mão de obra não, né, da capacidade operacional do INSS com a bonificação por parte dos servidores. Além disso, a economia está sem margem de manobra para acomodar uma necessidade extra de outros 15,4 bilhões para pagar benefícios do INSS. A solução seria cortar de vez as dotações das emendas de relator, hoje apenas bloqueadas, mas isso demandaria o aval prévio do Congresso. Até o presente momento, não houve sinalização positiva ou negativa do relator geral da Lei Orçamentária Anual de 2022 para que as despesas obrigatórias pudessem ser suplementadas com recursos oriundos da programação de RP9, que são as emendas de relatoria. Esta situação vem preocupando as áreas técnicas do Ministério da Economia e do Trabalho e Previdência em virtude de não haver tempo hábil ainda neste exercício para suplementar despesas obrigatórias, alerta ofício assinado por integrantes da Secretaria de Orçamento Federal. O Executivo encaminhou um projeto de lei para autorizar remanejamento sem aval prévio, mas há grande risco de a votação não ocorrer a tempo de ajustar as programações do orçamento. O clima é de extrema insegurança. As liberações de recurso e efetivo pagamento das despesas dependem de atos assinados por técnicos e gestores que respondem com o próprio CPF, caso seja constatada alguma irregularidade diante das normas fiscais. Então perceba que os agentes públicos que estão ali buscando essa liberação de recurso, esse suporte ao teto orçamentário, essa suplementação ao teto orçamentário, eles precisam fazer isso com muita técnica e muito rigor, porque eles podem responder por isso. O registro da assinatura eletrônica de Ciro Nogueira é de 00h24, dia 1º de dezembro. E o protocolo no TCU foi feito 1h02 da manhã, evidenciando a urgência com que a questão vem sendo conduzida pelo governo na busca desses aportes extras para o pagamento das contas públicas, especialmente da Previdência. A situação é tão dramática que o governo vê risco de a despesa com a Previdência ficar ainda maior em meados do mês, quando o Ministério do Trabalho e Previdência processar a folha de dezembro, porque esse processamento da folha de dezembro vai mostrar a capacidade operacional que foi aumentada nos últimos meses da bonificação, porque a bonificação dos servidores só vão agora até o final de dezembro, então naturalmente todos os servidores estão ali na busca de finalizar os seus processos, trabalhando muito mais horas por dia para poder entrar na folha de dezembro os pagamentos, porque a folha de dezembro é a última que permite aí a bonificação, pelo menos com orçamento liberado para os servidores do INSS. Qualquer esforço de raspar o cofre público nos demais ministérios seria insuficiente para solucionar esse problema, porque o problema é muito grande. Prevê um espaço extrateto, prevê-se um espaço extrateto para 2022 na PEC, proposta da emenda constitucional da transição, que é uma das soluções que foram apresentadas pelo governo de transição, patrocinada pelo governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Seria uma opção mais segura. No entanto, interlocutores do Ministério da Economia não estão autorizados a se envolver nessas articulações, porque o Ministério da Economia está assumindo um perfil técnico, e essas articulações são articulações políticas que estão sendo feitas somente conduzidas por parlamentares. Então, a gente está numa situação crítica, a gente está trazendo aí novidades para vocês. Ao longo do mês de dezembro a gente vai estar trazendo novidades acerca dessa questão do colapso da economia e de possíveis impossibilidades de pagamento da aposentadoria, que a gente aqui no Radar crê que não vai acontecer, tá? Que eles vão conseguir solucionar isso de alguma maneira, até porque essa questão orçamentária é uma questão prioritária. Mas a gente tem que ficar atento, inclusive, para estar cobrando e estar se informando acerca do que está acontecendo, para saber o que fazer caso as coisas fiquem piores. O que vocês, como cidadão, pode fazer que as coisas fiquem piores, tá bom? Então, deixa aí o seu comentário, deixa o seu curtir, deixa aí suas informações acerca de se você entendeu ou não entendeu, se vocês querem mais esclarecimentos do assunto. E a gente vai estar trazendo as suas respostas em vídeo. Muito obrigado pela paciência, se inscreve no canal e eu espero você no próximo vídeo.